Então vamos ler. A minha versão é a versão King James. Eu achei ela uma versão mais fácil de entender, mas a que vocês estiverem aí também, ela é bem autoexplicativa, tá? Então a minha versão fala assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. O Senhor sabe o temor que está no meu coração, Senhor. Mas eu preparei toda a palavra, Senhor, com zelo, confiando naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Mas o Senhor tem total liberdade agora para usar a minha vida, Senhor, e conduzir a palavra, Senhor, da forma que o Senhor quiser. Porque o importante, Senhor, é que ouçamos a Tua voz nessa noite e que sejamos ministrados pelo Teu Espírito, que sejamos curados, libertos, restaurados, Senhor, para viver a verdade, viver verdadeiramente a liberdade que o Senhor tem. Trabalha nas nossas vidas, Senhor, trabalha nas nossas mentes, nos nossos corações, remove todo o comichão de orelha, de ouvido, Senhor, remove, Senhor, todo o tampão dos olhos, remove, Senhor, todo o capacete que quer impedir, Senhor, da Tua verdade de penetrar nas mentes, Senhor. Remove, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que impede os Teus filhos de ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor, e avançar num nível ainda mais profundo de cura e de liberdade, Pai. Fala conosco nesta noite, Senhor, que os nossos sentidos espirituais estejam todos abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, e que possamos sair daqui desta noite, Senhor, com a convicção que fomos tocados pelo Senhor. Rasga o céu, Senhor, neste lugar, Senhor. Pai, venham com uma unção, Senhor, sem medida. Toca-nos, Pai, nesta hora, Senhor, e glorifica o Teu nome nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler mais uma vez. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes, como pessoas livres, e não se tornem escravos novamente. Amém? Pode se assentar. O livro de Gálatas, e esse texto mais especificamente, tem muitas exortações de Paulo a respeito de um falso evangelho que estava se infiltrando para querer fazer os convertidos e os novos convertidos se apegarem novamente à lei, né? Então Paulo, nesse texto, ele exorta os Gálatas a não se tornarem escravos novamente, seguindo os ensinos falsos de um evangelho que não representava a nova vida em Cristo, né? E embora a ênfase de Paulo fosse outra, né? Fosse a raiz de um conflito que existia entre os judeus, entre os não-judeus convertidos, nós vamos nos apropriar do texto quando ele fala para nós: não sejamos escravos novamente. É essa a ênfase, porque é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Então, o recado de Deus para mim e para você nessa noite é: permaneçam livres. Ou, como Deus tem ministrado ao meu coração desde janeiro, pare de arrastar correntes. Em João 8,36, fala o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que fala em Gálatas? Cristo vos libertou. Então, o Filho já nos libertou. Então, nós podemos viver uma vida livre. Nós devemos viver uma vida livre. Mas, não sei se você já parou para pensar, mas é uma reflexão que eu quero fazer hoje com você. Por que se Cristo nos libertou, nós temos dificuldade ainda, muitas vezes, de viver uma vida de fato livre? Alguém já parou para pensar? Eu penso sempre, né? Nós ministramos libertação há alguns anos, e isso sempre vem à tona, né? Jesus já fez, Jesus já pagou o preço, a obra de Deus já foi consumada, mas por que nós, como igreja, como cristãos, não conseguimos viver verdadeiramente livres? Parece que vivemos uma vida arrastando correntes, doentes, cabisbaixos, não fazendo jus ao sacrifício de Jesus, à grandiosidade do sacrifício de Jesus. Então, toda vida genuinamente livre, ela passa pela profunda experiência
do perdão. Não tem como ser livre sem viver o perdão. E o perdão, ele tem 2 pilares importantes que a gente precisa saber. O primeiro, e isso tem que estar gravado no nosso coração, é que nós fomos perdoados. Eu e você, nós fomos perdoados. Nós precisamos ter a certeza e viver com convicção essa verdade. Fomos perdoados por Deus. Não importa o que nós tenhamos feito. Deus nos perdoou. Deus colocou toda a nossa dívida na conta do seu Filho Jesus. Ele pegou, vem cá, Juliana, tudo que você deve, eu vou depositar na conta de Jesus. Ó, Maria, tudo que você deve, eu vou depositar na conta de Jesus. E sabe o que Jesus fez? Pagou a nossa conta integralmente, de forma infinita e definitiva. Eu acho que você não entendeu. Gente, era uma dívida impagável por mim e por você. Nem se nós tivéssemos a renda do Bill Gates, nós não poderíamos pagar essa dívida, era uma dívida impagável. Mas Jesus foi lá na cruz e falou, acabou, está consumado. O meu perdão já foi derramado. Então na cruz ele rasgou todo escrito de dívida. Alguém aqui já ficou devedor no banco? Só eu? Só eu sou a pobre? Gente, imagina que quando você chega naquela parcela de 60 meses, lá na última, 60/60, que o banco fala, ó, está consumado, não me deve mais nada. Gente, não é um alívio? Fala, aquela parcela que te deixava louco para pagar todo mês, que você falou, se eu não pagar, eu vou voltar a ficar inadimplente, o meu score vai lá embaixo. Não é isso? Agora imagina, aqueles pecados que nós tínhamos, Jesus foi lá e pegou, ó, apagou e falou, chega, acabou, ó, rasguei a dívida, não tem mais nada. Nosso Serasa Celestial está limpinho. Nosso score está batendo lá em cima. O nosso nome não está mais no livro negro, está lá no livro da vida. Isso é grandioso demais, gente. Mas nós não temos a dimensão. O segundo pilar do perdão, que eu gostaria de ver com vocês, é que nós devemos perdoar. Se a gente entende que a gente foi perdoado, nós temos que entender que nós podemos perdoar. Não porque somos bons, não porque há alguma coisa boa em nós, mas o Espírito Santo que opera em nós, capacita-nos a perdoar todas as ofensas. Aí é difícil, né, gente? Eu não fiquei vendo tanta ênfase assim, né? Porque negocinho difícil é perdoar, né? E digo mais, o Espírito Santo nos capacita a perdoar quantas vezes for necessário. A gente precisa entender que o perdão é uma obra da graça. Que pela graça nós fomos perdoados. E pela mesma graça nós podemos e devemos perdoar. A gente precisa entender que perdoar é abrir mão da nossa razão. Para liberar o outro da culpa pela ofensa. Ainda que ele não mereça. Eu e você merecíamos o perdão de Jesus? Merecíamos? Mas ele nos perdoou. E é dessa forma que ele espera que nós agimos com o próximo, ou com os próximos, né? Porque tem gente que tem uma fila de ofensor. Te perdoo, te perdoo, te perdoo, né? E geralmente é assim. Perdoar, gente, por que é difícil perdoar? Porque ele é um ato de uma grande renúncia. É a renúncia do eu. É a renúncia da minha razão. Eu fui ferido, eu tenho razão, mas eu decido renunciar à minha razão e perdoar. Por isso que é tão difícil. Ainda mais num tempo egocêntrico que a gente está vivendo hoje. Um tempo onde o eu é mais importante que o outro. Se tornou mais difícil de perdoar. Porque o perdão, como a palavra fala, e a Maria sempre lembra, é uma perda grande. Não é uma perda pequenininha, é um perdão. Agora imagina que você tem uma dívida que alguém te deve 60 mil reais. É difícil perdoar 60 mil reais, né? É difícil às vezes perdoar 10.
Às vezes a gente vira a cara para o irmão, porque o irmão deve R$ 10 para a gente. Então é melhor perder o irmão do que perder os R$ 10. Só que assim, é lei do engano. Porque a gente perde o irmão e perde os R$ 10. Então o perdão é assim, olha, eu tenho a minha razão, mas eu tiro a minha razão porque eu quero ser feliz. E falar de perdão é mais fácil do que de fato perdoar, não é isso? Não é isso? Mas o perdão, ele é o cerne da mensagem do Evangelho. A base do Evangelho é o perdão, porque foi o que Jesus fez na cruz. Mas eu ouso dizer que o perdão é mais difícil do que, às vezes, abandonar um pecado. Quem acha que o perdão é mais difícil que abandonar um pecado? Só eu? É mais fácil abandonar, às vezes, um pecado do que perdoar. É muito mais fácil. E quanta gente permanece na igreja anos, e não consegue perdoar seus ofensores? 20, 30, 40 anos, nós que ministramos pessoas, tem gente que está uma vida toda. Nós ministramos uma vez uma senhora, de não sei quantos anos, 80, 90, tinha coisa para perdoar, não tinha? Não conseguia perdoar. E essas pessoas não sabem, talvez, que elas passam 20, 30, 40 anos carregando nas costas todo o peso da ofensa e dormindo com o inimigo. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos acorrentados àqueles que nos ofenderam. Então, se você vai dormir, o seu ofensor está lá com você. Se você vai jantar, o seu ofensor está com você. Se você vai trabalhar, o seu ofensor está com você. Você está arrastando ele. Você quer se livrar da peste, mas a peste está caminhando com você. Então a gente vive amarrado no engano. Então é mais fácil se livrar logo do peso, mas é difícil. Muitas vezes, no calor da emoção, a gente declara o perdão. Não declara? Ah, eu te perdoo. Culto de ceia, então, gente, é o culto que a gente mais perdoa. Eu perdoo antes de tomar o cálice, mas eu saí na porta e já não perdoo mais. Né? Às vezes já estou agarrada, a pessoa passou na minha frente, eu falo, ixi, eu não sei se eu perdoei. Não é isso? Só acontece comigo isso? Senão eu vou descer aí e pedir para vocês orar por mim. Porque se for só eu é mais fácil, né? Mais fácil. A gente faz um corredor aqui, todo mundo põe a mão e ora por mim. Vou sair libertinha. Mas quando a gente lembra da ofensa, a gente pega aquela corrente de volta e fala, não, vamos embora para casa comigo. E leva o ofensor para casa. Agora eu quero fazer uma reflexão com você de alguns segundos e não precisa responder. Senão a gente vai ter que fazer realmente um culto de libertação aqui. Há alguém que você precisa perdoar? Há alguém que você já perdoou, mas vez ou outra, alguns sentimentos em relação à ofensa, e a essa pessoa vem à tona? Quando você lembra, vem uma fisgadinha assim, aquela pontadinha no coração, né? Qual sentimento brota quando você lembra dos seus ofensores? São perguntas difíceis, né? O perdão, ele se torna um pouco menos difícil quando a gente não precisa conviver com a pessoa, não é isso? Eu perdoei a pessoa, mas a pessoa mora lá no Ceará. Ela estava aqui a passeio, me machucou, mora no Ceará, eu moro aqui, eu perdoei, não estou vendo, não acesso a rede social dela, não tenho contato, não tenho nada, fica mais fácil. É o famoso que os olhos não vê, o coração não sente. É cada um para o seu lado, né? Mas quando o inimigo, né, literalmente mora ao lado, aí o negócio entorna um pouco. Quando a pessoa que nos feriu, abusou, rejeitou, traiu, injustiçou, caluniou, ela divide o mesmo teto que a gente. Divide a mesma família, divide a mesma empresa, a mesma igreja. Ah, não, crente não briga. Se tem um povo que não briga é crente, né? Não entendi a risadinha de alguns, mas tudo bem.
E quando divide a mesma cama? Divide a mesma vida com a gente. Agora eu vou aumentar um pouquinho mais o nível da dificuldade. Pode ficar pior? Pode. Pode ficar, não adianta rir porque pode ficar pior. E quando a gente precisa conviver com quem continua produzindo ofensa sobre nós, com quem continua nos caluniando, nos injustiçando, nos rejeitando. Um pai e uma mãe que continua rejeitando seus filhos. Um pai e uma mãe que continua maltratando. Um filho que continua indiferente. Um amigo que continua te trocando. Um parente ou um colega de trabalho ou um irmão em Cristo que continua te machucando. Pessoas, às vezes, que talvez nunca te pediram perdão, ou sequer têm consciência que erraram com você. Que se você for acertar a conta com a pessoa, fala, mas eu não te fiz nada, está loucão? Não é isso? A pessoa passa por você como se não tivesse feito nada, e você com aquela raiz lá, brotando e crescendo. O negócio não fica mais difícil? O calo não aperta um pouco mais? A dor não grita um pouco mais? A gente não é testado e provado um pouquinho mais? É nessas horas que a disposição em perdoar e obedecer ao mandamento, gente, porque perdoar é mandamento. E quando nós não perdoamos, nós estamos pecando. Então, não é tão fácil abandonar um pecado. Porque não perdoar é pecado. A nossa disposição ela é provada pelo fogo. E por que às vezes, mesmo tendo perdoado, a gente continua arrastando correntes, com feridas, com dor, com ranço? Gente, essa palavra ranço, ela cai tão bem, né? Porque tantas pessoas que às vezes têm um ranço e têm que colocar na cruz. Meu Deus, desrança, Jesus. Em nome de Jesus, desrança. Que é difícil. A gente é ser humano. A gente tem uma gama de sentimentos, de emoções. Existem pessoas que liberam perdão para cumprir o protocolo. Ó, você está liberado, vai, está tudo certo. Mas não resolve no coração. É na boca. Mas aquilo não é uma verdade, está no coração. Outras até liberam. Mas é como por senha. Olha, eu já liberei uma senha por pessoa. Eu liberei a sua senha, você pisou na bola, acabou. É uma senha por pessoa. E se aquela pessoa machucou você de novo, ferrou. Oh, perdão, não é essa palavra que podia usar, né? Deu ruim. Perdão, pastor, o pastor deve estar assistindo. Perdão, Deus. Né? Uma senha por pessoa estreitou, porque assim, é aquela coisa assim, você só tem um direito de errar comigo, mais nenhum. Não é isso? Coloca um X na pessoa, se a pessoa erra pela segunda vez e acabou. Enterra a pessoa em vida. Só falta levar lá no Vila Formosa e jogar um pouquinho de terra. É, porque acabou. A pessoa, para mim, não existe mais. Mas há aqueles que fazem de coração. Há aqueles que decidiram passar por cima da dor e não sofrer mais. Que realmente querem ser livres, mas a ferida ainda sangra. A dor ainda é profunda, ainda sofre, principalmente nos casos que a ofensa ainda é produzida. Aí é difícil, né? Porque você fez de todo o coração, mas a ferida ainda está sangrando. Uma grande verdade é que entre nós existem muitos arruinados emocionais, onde as consequências da ofensa ainda são latentes. E mesmo tendo sido libertos por Jesus, permanecem arrastando correntes. Gente, a crise, ela é uma bênção. Quem acha que a crise é uma bênção? É. Ela dói, mas ela produz muitos frutos. A pandemia, para mim, como eu acho que para muito, foi um espelho. Até 2019, né, 14 de março de 2019, eu achei que eu estava abafando. Ministrava libertação, orava, pregava,
não estava vivendo uma vida de pecado, já tinha perdoado os meus ofensores, estava tudo fluindo. Quando veio a pandemia, que eu tive que ter um contato mais íntimo comigo mesmo, o negócio entornou. Deu ruim, porque eu comecei a ver coisas que eu achei que em mim estavam resolvidas. Não pecado, tá, gente? Mas dores que eu tinha colocado pedras em cima, que eu achei que estavam resolvidas. E aí, como a gente teve tempo para pensar, né? Teve tempo para dialogar mais com o papai, veio tudo à tona. E o ano passado, particularmente, eu achei que eu fosse sucumbir. Eu achei que eu fosse morrer e não aguentar. Maria, que caminha mais próximo, ela presenciou muitas coisas, a Vivian, a Carla, presenciou muitas coisas, a própria pastora. Gente, tinha dia que eu falava assim, Deus, se eu levantar o braço, o Senhor me leva. Porque o negócio estava muito feio. Gente, foi ataque de tudo quanto é lado. Mas veio fazer o quê? Provar o que estava aqui dentro. Se eu estava aperfeiçoada naquilo que eu pregava. Gente, eu tive problema na família, eu tive problema na igreja, eu tive problema no trabalho, eu tive problema comigo mesmo, eu tive problema com tudo que você puder imaginar. Eu fiquei frustrada. Os seminários que eu fiz ano passado, eu fiz na força da obediência. Não foi na força do ódio, porque cristão não tem ódio. Né? Mas eu fiz na força da obediência, porque eu falei para Deus, Deus, eu não quero fazer. Não quero. Até que Deus puxou a rédea e falou, vai fazer. Tá bom, Deus, eu vou fazer. Porque eu falava, Deus, está doendo. Está sangrando. Eu estou ferida. Como que eu vou ministrar a outro, sendo que eu estou sangrando? Mas, gente, quando a gente faz, a unção que é liberada, ela passa por nós e produz cura. Então, mesmo ministrando, aquela unção veio passando por mim, trazendo cura. E foi uma bênção. Quando eu terminar, eu falei, obrigado, Deus, porque o Senhor puxou a rédea, eu vim e fui curada, talvez mais do que as pessoas que estavam sentadas. Mas de lá para cá, eu comecei a viver uma sequidão, uma frustração, uma dor que manifestava no meu corpo, uma apatia. E aí, dia 23 de janeiro, Deus falou comigo, pare de arrastar a corrente. E eu tenho um caderninho de oração que quando o negócio aperta, eu anoto. Né? Aí eu começo a anotar aquilo que está acontecendo comigo, aquilo que Deus está falando. E passou, gente. E esses dias atrás, Deus falou de novo. Não resolvi da forma como precisava ser resolvido. E Deus falou de novo. E aí eu comecei um processo, e eu estou aqui, porque Deus ministrou ao meu coração que essa palavra que era para eu levar para a igreja. Porque aquilo que Ele está fazendo na minha vida, Ele vai fazer em qualquer um que quiser se achegar nele e receber a cura do trono. Porque é isso que Ele faz. É isso que Ele é. A cura. Ele é a cura. Foi para isso que Jesus morreu. Para nos salvar. E a salvação ela é um pacote completo. Ela é cura. Ela é libertação. Ela é restauração. Então eu estou na UTI de Jeová ainda em observação. Tá? Mas aí eu retorno à pergunta do início. Porque muitas vezes, nós temos dificuldade de viver uma vida livre de fato. Porque nós perdoamos, e muitas vezes de coração, como eu sei o que é o perdão, eu sei a necessidade do perdão, eu sei o poder do perdão, eu ensino sobre isso, eu nunca retive o perdão. Quantas vezes no começo da minha caminhada, eu fazia uma lista, parecia aqueles pergaminhos, das pessoas que eu tinha que perdoar, e é lá, perdoo. Tem uma situação que eu não posso, infelizmente, colocar mais clara, porque está filmando. Mas tem uma pessoa que eu tive que perdoar quase todo dia durante um tempo da minha vida. A Maria está aqui que não me deixa mentir, não é isso? Só que eu parei de olhar para Jesus em algum momento e achei que aquilo estava resolvido. Só que a pessoa continua produzindo ainda o mal. Então eu tinha que continuar perdoando. Mas eu falei, não, está tudo resolvido. E nós continuamos arrastando a corrente, porque ainda dói. A resposta, elas podem ser várias, mas tem duas em potencial. A primeira é que as nossas emoções continuam feridas em nosso governo.
Então eu perdoei, mas eu não cheguei na cruz e falei, Deus, eu perdoei, mas cura que está doendo. Que eu ainda tenho um sentimento aqui dentro de abandono, de rejeição, de traição, uma angústia que não cessa. E é algo tão simples, porque a Bíblia fala que Jesus levou as nossas dores. Ele levou, ele não levará, ele levou. Então se ele levou, por que está aqui ainda? Eu tenho que ir para a cruz. Se eu tenho que ir hoje, amanhã, depois da manhã, até que isso seja uma verdade, eu preciso fazer. Mas em algum momento a gente acha que está tudo resolvido. E esquece, a pessoa continua produzindo, e nós adoecemos. Uma outra possibilidade é que porque a gente perdoa, a gente acha que agora é a Alice e vai viver no país dela, onde tudo é maravilha. Ninguém entendeu a piada, mas tudo bem. Né? Alice, país das maravilhas, né? E não é, gente, o perdão me muda. O perdão me transforma. Pode mudar o outro? Pode, porque eu mudo de atitude, ele vai começar a ser constrangido pela minha atitude e vai mudar. Mas não é uma garantia. A garantia sou eu. Jesus morreu para me curar. Então a gente fala, não, eu perdoei. Então a minha expectativa agora é que vai ser tudo lindo, e não é. Ainda mais quando a outra ponta não conhece a verdade que eu conheço. E aí a gente fica alimentando a esperança da mudança, e a gente adoece. E a gente começa o quê? Arrastar corrente. E quais são essas correntes que a gente insiste em arrastar? Eu vou trazer uma lista aqui. Nem todas as correntes eu tinha, ou ainda estou me libertando delas. Mas, às vezes, a que eu não tenho, você tem. Então, foi a lista que o Senhor ministrou ao meu coração. Então, não vai falar assim, nossa, a presbítera tinha essa corrente? Não, mas eu tinha algumas, tá bom? Então, Deus normalmente fala comigo de forma ilustrada, de forma lúdica, que é para eu entender. Eu sou meio xaropinha às vezes, então, ele desenha literalmente para que eu entenda. E foi a questão das correntes. Mas o que são e quais são essas correntes? Então, quando a gente é machucado, ferido, uma gama de emoção se levanta, né? Tristeza, raiva, angústia, medo, solidão, e aí por aí vai, porque a lista é longa. E se a gente não resolve isso da forma e no tempo que precisa ser resolvido, eles tornam-se sentimentos, e ficam enraizados, e acabam impedindo a pessoa de viver uma vida livre. Como dizem por aí, o problema não é o que fizeram conosco, não é o que a gente fez com aquilo que fizeram conosco. Então a Bíblia fala que no mundo teremos aflições, então nós continuaremos sendo feridos. Infelizmente, existe um mundo caído. E mesmo no nosso meio, existe uma natureza carnal que às vezes sai do governo do Espírito Santo e vai, né? Paulo fala em uma das suas cartas, que agora eu não vou me recordar mais, que aquela igreja estava praticamente devorando uns aos outros, e eles eram crentes. Não vos mordais uns aos outros, não devorais uns aos outros, né? Então a gente vai continuar sendo ferido, mas a questão é, o que eu vou fazer com essa ferida? Eu vou deixar criar pus? Ou eu vou para a cruz resolver? Eu vou sair da igreja e vou lá para outro ministério e vou continuar sendo machucado, até que eu apostate? Ou eu vou resolver? Porque eu entendo que Deus às vezes vai ter outra igreja para alguém, mas se sair doente, vai ser só propagação da dor. Os sentimentos, eles são, de uma forma figurada, como eu falei, como correntes. E quais são essas correntes, né? Na verdade, é uma corrente só, que eu vou fazer uma analogia aqui. E montando a palavra, eu entendi que existe, todo mundo a gente já usou uma correntinha, ou tem uma correntinha, não tem aquele fechinho que liga a corrente? E aí eu estou falando daquela correntinha de pescoço, e não aquela corrente mesmo de prender. Não tem um fechinho? Então esse tópico que eu vou falar agora, ele é esse fechinho. Ele é o que liga todos os outros gomos da corrente. É a mágoa. É o ressentimento. É aquilo que vira amargura.
Então a amargura, ela é a liga da corrente, aquele fechinho. É o sentimento que sustenta todos os demais. Uma mágoa não resolvida no tempo e na forma que precisa, ela abre espaço para o ressentimento. E o que é ressentimento? Sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo. Até que aquilo está tão enraizado que vira uma raiz de amargura. A amargura é uma raiz bem profunda mesmo. Se você imaginar e conhecer qualquer planta aí, qualquer árvore, melhor dizendo, e imaginar uma raiz profunda, ela dá mais profunda. E como diz também por aí, a amargura ela nasce no coração de quem tem razão. Ela não vai nascer no coração do ofensor, ela vai nascer no coração do ofendido. Poxa, mas eu fui caluniado. Deus, você não está vendo não que eu fui caluniado? Pastor, você não está vendo que eu fui caluniado? Líder, você não está vendo que eu fui caluniado? Eu tenho razão. A pessoa se recusa a abrir mão da dor, a renunciar à sua razão. A amargura, ela anda lado a lado com a apostasia. O que é apostasia? Parar, abandonar a fé. A vida de uma pessoa amargurada vai minando pouco a pouco. É como se cada área dessa pessoa fosse sendo minada, até que daqui a pouco não tem mais fruto, secou. Lembra que eu falei da sequidão? Eu não queria mais nada. Eu saía por obrigação. Tem que sair, marcou, tal, não sei o quê. Trabalhar por obrigação, ir para a igreja por obrigação, ministrar por obrigação, mas estava tudo morto, tudo seco. 15 anos de convertida, conhecendo pela graça de Deus bastante sobre libertação e morrendo. Eu não tenho um dado estatístico, mas se você fizer uma pesquisa, aí pode até abrir um story lá no Instagram, a maior parte das pessoas que se desviaram, que apostataram da fé e não servem mais a Deus, estão num quadro profundo de amargura. Além disso, a amargura mata. Há dezenas de doenças produzidas pela amargura e pode levar à morte. O câncer é um deles. Não à toa que eu costumo falar que a razão, ela é como um câncer, que vai corroendo a pessoa por dentro, até que não haja mais vida. Eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão, e quando eu for ver, a pessoa morreu. A amargura, ela tira a cor e o brilho da vida. Ela gera um buraco de insatisfação profundo. Nada nunca está bom para o amargurado. A amargura produz tormento e loucura. Muitas pessoas que têm quadro de ansiedade crônica, depressão, síndrome do pânico, insônia, é porque estão amarguradas. Todas, não, mas boa parte. Vai na raiz do problema. Desde quando você começou a ter isso? Você vai entender que é um perdão, talvez não é que um perdão não liberado, como eu falei, mas não aperfeiçoado. A pessoa não foi curada. A Bíblia fala isso. Mateus 18:34, eu não vou abrir para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas ela fala dos verdugos atormentadores. Era uma pessoa que se recusou a perdoar e foi jogada no cárcere para ser atormentada. Depressão é um tormento, ansiedade é um tormento. Não dormir é um tormento, é terrível. Quando a gente está amargurado, nós nos tornamos pessoas que contaminam as outras, que se rebelam, que tomam partido, que faz facção. Nos tornamos pessoas que criam inimizade. A gente não é os pacificadores da bem-aventurança, a gente é o confuseiro mesmo. Chega lá e joga uma lenha para pegar fogo mesmo. É aquele que fala bem feito. Ai, bem feito. Ai, não consigo. Bem feito, bem feito. Bem feito não é de Deus. Brigas, ciúmes. Eu falei do fecho da corrente, mas tem os gomos. Tem os gominhos, os gomões. Então vamos para os gominhos agora. Ou os gomões, né? A inveja. O amargurado não consegue ser grato pelo que tem. O do outro é sempre melhor. Ele pode ter um carro top. O outro pode ter um Fiat 147. Nem sei se existe essa galera que nem sabe o que é Fiat 147, né? Procura no Google depois. Mas a pessoa está tão amargurada, tem uma lente tão turva na mente dela, porque ela pode ter o carro do ano, mas o do outro é melhor. Ela abre a rede social, nossa, esse aqui não para de viajar. Nossa, esse aqui não sei o quê.
Nossa, isso aqui não sei o quê. Gente, eu abandonei a rede social, porque estava me fazendo mais mal do que bem. Porque aquilo começou a me contaminar, eu já estava amargurada. E aquilo começou a me contaminar, que quando eu vi, eu estava quase ficando endemoniada. Eu falei, meu Deus, eu não posso ficar endemoniada. Eu sou crente presbítera. Não posso. Mas gente, a gente vai entrando num buraco que a gente não percebe. Daqui a pouco a gente está servindo o capeta. Eu estou mentindo? Só comigo que acontece isso? Tem dia que está tão atribulado, que você fala, é hoje que eu vou entortar a mão. Não é isso, gente? A gente ri, mas é sério. Ira, revolta, violência. Gente, o amargurado, ele é só o sangue do cordeiro. Às vezes a pessoa não te fez nada, você está explodindo. O que é? O que você quer? Calma, só estou perguntando. Eu estou falando de conhecimento de causa, gente. Eu estou falando porque aquela palavra do fruto falou todo dia comigo, nos domingos de manhã aqui. Eu falava, vixe, esse aí está difícil ainda. Porque quando a gente está cheio de razão... Gente, eu não sei nem se eu posso falar isso, porque está na internet, mas tudo bem. Eu fui tão caluniada e sacaneada no meu trabalho, que eu falei, Deus, o Senhor não está vendo isso? Eu sou filha tua. Como o Senhor permite isso? Comecei a ficar nervosa, irritada. Eu tinha dias que eu ia embora de carro, e o percurso é relativamente... a noite demora um pouco mais, e eu gritava no carro. Deus, eu estou com muita raiva. Porque quando eu chegava em casa, eu gritava menos. Verdade, porque aquilo ali estava impregnado dentro de mim. Eu falava, Deus, eu sou crente, eu não posso estar nesse estado, mas eu estou. Eu libero o perdão, mas a minha vontade é pegar no pescoço e matar. Levar direto lá para o Vila Formosa. Então o amargurado, frequentemente, ele sente ira, revolta. À medida que a dor não foi resolvida, ele vai revivendo aquilo, ele vai virando uma panela de pressão. A indiferença é um outro gomo. Perdoo, mas não quero conviver. Botei um X, próximo. Lembra da senha? Próximo. Não quero. Gente, indiferença é pior que o ódio. Porque quando ainda você sente o ódio, ainda você sente alguma coisa. Tudo bem, não é certo. Não é certo. Mas a indiferença é assim, eu quero que morra. É muito séria a questão da indiferença. Quando a gente é indiferente, significa que a gente está desfazendo da pessoa. Tudo bem, eu entendo que a gente vai perdoar e rompeu. Tem situações que rompem o relacionamento. Você vai cumprimentar, você vai às vezes estar no mesmo ambiente, mas não tem como mais conviver com a mesma intimidade. E não adianta forçar, senão vai ficar falso. Mas a gente tem que entender que a indiferença é pecado. É pecado. Imagina se Deus, cada vez que a gente errar, Ele for indiferente para nós, a gente está literalmente perdido. Perdido. Ah, você pecou, não quero mais saber de você. Vira as costas, perdidos. Carência. Quando eu não perdoo, ou quando não é entregue totalmente o perdão, a gente mantém um buraco aberto. E se o buraco está aberto e a gente está esperando a retratação do outro, o amor do outro, o cuidado do outro, coisa do outro, Deus fica lá esperando a gente dar espaço para Ele. E a gente vai socando tudo dentro do buraco da alma lá, com qualquer coisa. E aí a gente abre a porta para vício. Eu não estou falando de bebida só não, rede social, gente. Direto eu faço um detoxinho. E a corrente da carência, ela faz a gente viver uma vida de alto flagelo e mendicância emocional. A gente se torna mendigo emocional. A gente fica desejando de todo mundo atenção, porque não foi resolvido lá atrás. Manipulação e controle. A gente não quer sofrer de novo, então a gente passa a controlar as situações, ou tentar controlar, e aí se enrola mais ainda. Justiça própria e vingança. Deus, pesa a mão. Essa oração é oração feiticeira, gente. É mais fácil ir lá, dar um tapa na cara da pessoa do que orar para Deus pesar a mão. Não, ninguém vai dar tapa, mas assim, fazendo um paralelo.
Porque a justiça própria é aquela coisa assim, Deus, eu quero que o Senhor pune a pessoa da forma que eu quero. E quando a gente pede uma justiça para Deus, e a gente está cheio de justiça própria, Deus vem com a balança. E vai pesar nós dois. E se estiver pesando mais para o meu lado? A justiça que eu tanto pedi, vai ser um problema para mim. Ingratidão. O amargurado nunca é satisfeito, nunca é grato. Culpa. As pessoas que foram feridas, às vezes elas perdoaram, às vezes elas conseguiram perdoar, mas às vezes elas foram traídas, rejeitadas, abandonadas, e elas acham que a culpa é delas. Abusadas, muitas pessoas que foram abusadas, elas têm um problema com a culpa, porque ela acha que ela foi abusada porque a culpa é dela. E arrasta a corrente da culpa. A autocomiseração. A pessoa sofreu, e agora se vê vítima, só vítima. Mas nós não somos vítimas. Nós somos vencedores, mais que vencedores em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia fala a nosso respeito. E aqui a última e não menos importante, essa Deus ministrou enquanto eu estava quase vindo para cá, é a decepção com Deus. Esse sentimento ele é mais comum do que a gente imagina. E é tão escondido. Raramente você vai ver alguém confessar isso. A gente ministrou centenas e centenas de pessoas. A gente tem que praticamente arrancar da pessoa que ela está decepcionada e frustrada com Deus. A gente atribui a Deus, muitas vezes, a culpa por continuar sendo ofendido, rejeitado. Deus, o Senhor não está vendo? Eu sou tua filha. Por nossos planos não terem dado certo. Por Deus permitir a dor, a injustiça, a morte. Alguns, se pudessem, em momentos extremos, gostariam de pegar Deus pelo colarinho e falar, Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa? E a gente esquece que Deus não está alheio a nada e que Ele tem planos de paz para cada um de nós. Ainda que a gente não entenda os desígnios, Ele continua sendo bom e a vontade dEle continua sendo boa, perfeita e agradável. Que o sofrimento é a conta do pecado, não é a vontade de Deus. Mas que Ele aproveita o sofrimento para nos tratar, para nos moldar, para nos transformar, para que quando chegar no grande dia, nós estejamos com as nossas vestes brancas, limpas, para que Ele possa falar, entram benditos do meu Pai. Vocês conseguem ter essa dimensão? Então o sofrimento, ele nos aproxima de Deus. Estar decepcionado com Deus é difícil, porque Deus é a nossa última esperança. Se a gente, por um momento, acha que Deus não pode resolver o nosso problema, quem poderá nos defender? Nem Chapolin Colorado, gente, só Deus mesmo. Então, e outra, ninguém aqui vai liberar perdão para Deus, tá? Não tem como, Deus, eu te libero perdão, viu? Só hoje. Não, mas nós precisamos chegar diante de Deus e falar, Deus, eu estou ferida, eu estou ferido, porque eu estou frustrado, eu esperava isso, e o Senhor não fez. Eu passei por isso, e a impressão que eu tenho é que o Senhor não estava lá, mas isso é engano, porque o Senhor estava. E o Senhor está trabalhando mesmo que eu não veja, que eu não sinta, porque o Senhor é bom. Porque a tua misericórdia está sobre mim. Amém? Teria algumas outras correntes, mas o tempo ele não nos permite. Mas eu creio que até aqui são as correntes que o Senhor queria ministrar ao nosso coração. Mas existe um caminho para a cura. Um caminho para a gente deixar de arrastar as correntes. Eu tenho percorrido esse caminho, porque como eu falei, tem uma situação que ela tem se repetido na minha vida e eu não sei se ela vai se resolver. Mas os meus olhos precisam estar no autor e consumador da minha fé. Não pode estar no homem. O que Deus podia fazer, Ele fez. Ele me salvou. O que vier daqui para frente é lucro. Então eu tenho um grande privilégio que essa pessoa ainda não tem. Mas eu creio que em nome de Jesus, um dia vai estar sentado em uma cadeira dessa. E vai ter a possibilidade de viver o mesmo perdão,
o mesmo cuidado, a mesma cura que eu tenho recebido dia após dia do Senhor, ainda que muitas vezes eu não entendo. A vida cristã, ela é ativa. Não é só sentar no banco, ouvir uma palavra e ir para casa como se nada tivesse acontecido. Nós temos que fazer disso aqui vivo. Uma prática de vida. Todas as respostas para as nossas dores, para os nossos anseios, para os nossos questionamentos estão aqui. Pela dor, pela ferida, pela amargura, eu perdi o prazer pela palavra durante um tempo. E para retomar esse caminho, gente, é difícil. Você tem que, sabe assim, matar a sua carne. Porque aquela coisa do primeiro amor, ela já não existe mais. Mas a minha oração é: Deus, me leva de volta ao primeiro amor. Deus, faz algo dentro de mim, porque se o Senhor fizer algo dentro de mim, eu consigo caminhar um pouco mais. Então nós precisamos entender que a vida cristã ela é ativa. Nos apropriar de tudo que a palavra fala, de tudo que Jesus fez na cruz. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Veja que a palavra ela vem toda cumprida. Olha, Ele já fez. Jesus levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém? Mas nós temos que conhecer a verdade e viver a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, é a promessa. Nós precisamos reconhecer, o primeiro passo é reconhecer. Eu estou arrastando correntes. Eu estou com alguma corrente dessa, ou qualquer outra que o Espírito Santo, eu creio que ministrou ao seu coração. Está pesada a caminhada. Todos os dias eu acordo e penso em desistir. Precisa reconhecer, porque só é curado quem se reconhece doente. Jesus mesmo fala que Ele veio para os doentes e não para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Reconheça o que te prende. Tenha coragem. Eu tive coragem. Quantas vezes eu chego para Maria, que é uma pessoa que eu tenho ainda como uma pessoa que me discipula, que eu me submeto, e falo: olha, eu estou sentindo isso aqui. Eu estou sentindo isso aqui. Ela vem, põe a mão na minha cabeça, ora. E quantas coisas eu confesso para Deus diariamente: Deus, eu estou sentindo isso. Imagina, chegar para Deus e falar: Deus, eu estou sentindo inveja. Já fiz. E quantas eu tiver que fazer, eu vou fazer. Vou ficar enganando Deus. Se eu for lá pôr minha cama lá no Sheol, Ele vê. Se eu for para lá, Ele vê. E não vai ver o que está aqui dentro, Ele vê. O tempo todo. Então eu vou enganar quem? E vou viver uma vida prisioneira, escravizada? De jeito nenhum. Preciso decidir que eu vou mudar. Decidir que eu vou parar de arrastar corrente. Que eu vou renunciar a tudo que eu preciso. Dá nome para a sua dor. Dá nome para quem te ofende, para quem te ofendeu. Quantas vezes e quantas vezes eu fazia o papelzinho e falava: eu perdoo fulano de tal. No outro dia, eu perdoo fulano de tal. Até que se tornou verdade. Mas aí veio uma turbulência, aí a ferida, pá, rasgou de novo. E agora eu tenho que voltar ao caminho de novo. Eu aprendi. Tem que voltar para o caminho. Conserte o problema. Nem todas as pessoas estão preparadas para você chegar e consertar. Para você falar assim: olha, eu fiquei muito chateada com o que você fez, o que você falou, e bah. Se você tiver possibilidade, conserte. Mas não deixe de consertar com Deus. E se você for procurar outra pessoa para consertar, não chega acusando, não chega cuspindo, não chega batendo. É humildade. Olha, eu vim aqui porque eu estou ferido com você, estou magoado com você, mas eu libero perdão sobre a sua vida. E deixa a pessoa falar. Mas se você não tem certeza que você tem que fazer isso, se o Espírito Santo não te direcionou, não faça. Conserte apenas com Deus e segue. Porque às vezes você vai querer consertar um negócio e vai piorar. Você sabe a sua estrutura. E se aquela pessoa é próxima, você conhece a pessoa. Você sabe se ela tem estrutura para aguentar ou não. Na dúvida, procure um líder. Se o seu problema é com o líder, aí, meu filho, você vai procurar Deus.
Brincadeira, tem tanto trabalho, às vezes, de aconselhamento, enfim, vai procurar ajuda. Mas conserte, principalmente com Deus sempre. Se você vai conversar com outra pessoa, peça para o Espírito Santo te direcionar. E se você tem dúvida, não vá, porque a emenda pode ficar pior que o soneto. Amém? Amém, gente? Está acabando, está acabando. Entregue a justiça para Deus. E se necessário for, entregue todo dia. Acorda orando, entregando, vai dormir orando, entregando. Porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia, não vale nada. Mas a justiça de Deus é perfeita. Cuidado com os gatilhos. Lembra que eu falei que os olhos não veem, o coração não sente? Então observe as situações que te causam dor e evite-as. E se não conseguir evitar, todos os dias ajoelhe-se diante da cruz de Jesus e conserte, peça cura. Exercite o perdão, rasgue o caderno mental. Esquece. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quantas vezes a pessoa fizer, quantas vezes você vai perdoar? Se for 7 vezes ao dia, você perdoa 7 vezes ao dia, é isso que a palavra nos fala. Se você está frustrado com Deus, derrama sua alma diante de Deus. José, na Bíblia, ele é um dos maiores exemplos. Ele sofreu tudo o que ele podia sofrer. Ele podia questionar Deus. Em nenhum momento ele questiona Deus, ele adora. E Deus o levantou, o mais alta posição, curado e provedor da sua família, num tempo onde as pessoas passavam necessidades. Seja grato. A gratidão tem alto poder de cura e transforma a vida. Olhe para cima. Mantenha os olhos em Jesus. E por último, e não menos importante, clame pela cura. Clame hoje, clame amanhã. Gente, todos os dias eu clamo, Senhor, me cura. Deus faz algo dentro de mim, porque se o Senhor fizer, vai ser perfeito. Senhor, transforma o meu interior. Remove aquilo que ainda me dói. Remove aquilo que ainda me fere. E deixe o Espírito Santo governar as suas emoções e alinhar as suas expectativas. Se você fizer isso, certamente você vai conseguir se manter livre para a liberdade que o Senhor já te libertou. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, se você quiser ajoelhar, se você quiser sentar, se você quiser mudar de lugar. Mas o importante agora é você rasgar o seu coração. Rasgar o seu coração. Hoje, por uma cristocidência, é culto de ceia, né? E depois eu falei, meu Deus, eu vou pregar na ceia. Mas a palavra falou, a Maria falou, mas a palavra é perfeita, é perdão, é para a ceia, né? A Bíblia fala, e o pastor sempre nos lembra aqui, na ceia, examine-se o homem a si mesmo. Nós sabemos quem nos feriu. Nós sabemos quem nos machucou. Nós sabemos quem tem nos ferido. Nós sabemos quem tem nos machucado. Né? Nós sabemos aquilo que ainda dói. Nós sabemos quais são as correntes. E se você não tem nenhuma corrente, glória a Deus por isso. Que fique de alerta para que não tenha. Mas se você tem, hoje é o dia de largar. Hoje é o dia de remover por completo. Porque o Senhor tem cura para nós. Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eternamente será Deus. E Ele morreu para que nós fôssemos restaurados. Para que nós fôssemos curados, para que nós fôssemos libertos e salvos. Como o apóstolo Paulo fala, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Continuem firmes, como pessoas livres, e não se tornem escravos. Então coloque diante de Deus nesse momento agora, coisas que você tem para consertar. Se você está frustrado com Deus, esse é o momento. Derrama o seu coração, não importa quem está aqui, do seu lado, direito, esquerdo, não importa. Este é um momento. Às vezes a gente está esperando tantas coisas de Deus, mas nós mesmos estamos travando a nossa bênção.
Nós mesmos estamos impedindo o Senhor de nos abençoar, porque como que Ele vai depositar qualquer coisa num coração amargurado, num coração ferido, num coração contencioso, num coração invejoso, num coração que controla, que manipula, num coração que se ira? Como que Ele vai fazer isso? Deus nos desperdiça a unção dEle. Como que Ele vai colocar algo em nossas mãos e a gente vai perder? Porque a gente está desgovernado. Porque a gente está rixoso. Porque a gente está ingrato. A ingratidão, eu tenho para mim, que é uma das coisas que mais fere a Deus. Porque Ele já fez tanto por nós, aliás, Ele já fez tudo por nós. E nós continuamos murmurando, continuamos ingratos, querendo mais, sendo que Ele já nos deu tudo. Então feche seus olhos, o louvor vai cantar uma canção, e você libera agora diante do Senhor. Se quiser chorar, chore, mas não perca este momento, não deixe se passar esse momento de concerto. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, mas o tempo é hoje e agora é a hora de consertar diante de Deus, amém? Foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim.
foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, Espírito Santo. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho orando, Pai, pelas nossas vidas, Senhor, porque eu me incluo nessa oração. Pai, nós clamamos a Ti para que, de fato, Senhor, o Espírito venha reinar sobre a carne, venha reinar sobre a nossa carne, Pai. Senhor, como eu falei, eu estou na tua UTI, eu estou em observação, e eu preciso de tanta cura, Senhor, quanto os meus irmãos. Então nesta hora eu peço para que o Senhor venha ministrando aos nossos corações, Senhor, para que o Senhor venha fazendo algo dentro de nós. Pai, venha removendo a raiz de amargura, Senhor, de dentro de cada um de nós. Pai, que o Senhor venha removendo, Senhor, o senso de justiça própria. Que o Senhor venha removendo a inveja, Senhor. Que o Senhor venha tirando o controle e a manipulação das nossas mãos. Pai, que o Senhor venha removendo de dentro de nós a ira, Senhor. O sentimento de vingança, a ingratidão, Senhor. Pai, são tantos os sentimentos que às vezes a gente não consegue nem dar nome, Pai. Às vezes a gente está tão frustrado contigo, Senhor, que a gente não tem nem a esperança e nem a expectativa de que algo ainda vai acontecer. Senhor, mas o Senhor é o Deus que tem planos de paz. O Senhor é o Deus que não muda. O Senhor é o Deus que não muda e que não se arrepende, Senhor. Pai, nessa hora venha visitando os nossos corações e que nós possamos ter a convicção que o Senhor jamais perde o controle. Ainda que nós tenhamos perdido o controle da nossa vida, de muitas situações, o Senhor não perde o controle. Deus, manifesta uma cura profunda em cada um de nós. Senhor, venha com o seu bálsamo, Senhor, no dia de hoje, Pai, tocando as nossas feridas. Senhor, há feridas, Senhor, que ainda estão sangrando. Há feridas, Senhor, que ainda estão infeccionadas, Pai. Mas venha com o teu sangue curador, com o teu sangue restaurador sobre cada um de nós, Pai. Remove as correntes que impedem no Senhor de entrar e fluir na tua presença. Senhor, remove as correntes que impedem de confiar na tua ação, no teu agir, Senhor. E impede, Senhor, as frustrações. Senhor, o Senhor é dono do tempo. Nada está perdido para quem é dono do tempo. Para nós, Senhor, biologicamente falando, pode ser o fim. Mas para o Senhor pode ser o início apenas de todas as coisas, Senhor. Muda a nossa mentalidade, Senhor, nesta noite. Uma mentalidade imediatista, Senhor, que quer resolver as coisas pelas próprias mãos. Dá-nos a mentalidade do céu. Uma mentalidade livre, Senhor, que confia na tua ação.
na tua provisão, ó Pai. Pai, durante os dias que se seguirem, eu peço que o Senhor ministre o coração de cada um. Venha destravando, Senhor, o coração de cada um, a mente. Tira-nos, Pai, do vício de sofrer. Muitos de nós, Senhor, estamos viciados do sofrimento. Não sabemos o que é viver uma vida livre. Como diz, Senhor, o passarinho que vive na gaiola tem medo de voar. Senhor, mas hoje é o dia que o Senhor marcou para que sejamos, Senhor, de fato, verdadeiramente livres. E não retornaremos mais ao jugo de escravidão, Senhor. Faz isso em nós. Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. Eu te louvo pelo teu agir nas nossas vidas, Senhor. Continua trabalhando e ministrando aos nossos corações. E nos capacita, Senhor, dia a dia a perdoar. Dia a dia, Senhor, a consertar. E dia a dia ter a convicção da grande obra que o Senhor fez na cruz. Para nos perdoar. E que é um prazer para cada um de nós estender este perdão. Para que outros possam provar deste grande amor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Podeis assentar em nome de Jesus. Gostaria de convidar os pastores para estar auxiliando, os diáconos que irão servir a ceia, tomar a posição na mesa. Você que está sentado, abra a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 17, ou melhor, do 23 em diante. Amém? A pastora leu desde o 17.